Sabe, uma simples lembrança, algo que aconteceu com a gente, de repente pode virar uma história incrível que prende a atenção. Mas como é que isso acontece, né? O que existe por trás dessa mágica? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, ao analisar a anatomia de um relato de memórias. Para começar, que tal um pequeno desafio? A ideia é dar uma olhada numa frase e pensar: que tipo de texto será que é esse? Vamos lá. A frase é essa aí. Semana passada, caí, me machuquei e fui para o hospital. Parece bem simples, não é mesmo? Mas acredite, essa pequena frase já tem todas as pistas que a gente precisa. É um ótimo ponto de partida para a gente começar a desvendar os elementos desse gênero. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender aquela frase do exemplo, primeiro a gente tem que definir o que é, afinal, um relato de memórias. A definição básica é a seguinte: é um texto que conta uma história. Mas, veja bem, não é uma história qualquer. É uma narrativa baseada em experiências reais, em coisas que de fato aconteceram com quem está escrevendo. É como fazer uma viagem ao passado pelos olhos de quem viveu aquilo. E agora, um teste rápido, só para a gente fixar bem essa ideia. A afirmação é: relatos de memórias são ficção com personagens que nunca existiram. E aí, isso é verdadeiro ou falso? O que parece? É falso, com certeza. E esse é talvez o ponto mais crucial de todos. A base de um relato de memórias é a realidade, é a verdade daquela experiência que foi vivida. Então, por que é falso? Bom, porque o relato de memórias é justamente o oposto da ficção. Primeiro, ele sempre parte de fatos reais que a pessoa viveu. O foco está em experiências que deixaram uma marca na vida do autor, e não em eventos inventados. O grande objetivo é contar uma memória que teve um significado especial. E é por serem tão pessoais e ao mesmo tempo tão universais que essas histórias aparecem em todo lugar, em livros, revistas e até em sites na internet. Agora que a gente já sabe o que é um relato de memórias, vamos ver quem conta essa história. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque a perspectiva é totalmente única. Uma ótima forma de pensar nisso é imaginar que a pessoa escrevendo o relato está, na verdade, cumprindo três papéis ao mesmo tempo. É como um ator interpretando três personagens diferentes na mesma peça. E quais são esses papéis? Bom, primeiro tem o autor, a pessoa de carne e osso que senta para escrever. Depois tem o narrador, que é a voz que guia a leitura sempre em primeira pessoa, o famoso eu. E por fim, o personagem principal, que é a figura que viveu os acontecimentos. Num relato de memórias, essas três figuras são a mesma pessoa. O próximo elemento da nossa anatomia é o tempo. Um relato de memórias é, na essência, uma máquina do tempo literária. E o jeito que a linguagem é usada é fundamental para essa viagem funcionar direitinho. O uso do tempo verbal é uma das grandes chaves desse gênero. O foco, como a tabela mostra, está sempre no passado. Os eventos já passaram, então os verbos vêm no pretérito, igual na nossa frase de exemplo: caí, me machuquei, fui. O presente e o futuro, por outro lado, ficam de fora. E a linguagem também ajuda a transportar a gente para outra época, muitas vezes usando termos daquele tempo para criar uma imersão total naquele período. É bem diferente da linguagem que a gente usa hoje. Já vimos o que, o quem e o quando. Agora, vamos ao porquê. O que faz alguém querer tanto escrever sobre o passado? A resposta está bem no coração da história: a emoção. Para a gente entender isso bem, vale a pena lembrar o que é a memória em si. Ela não é só um arquivo de fatos, né? É a capacidade de reviver alguma coisa, e essa capacidade está totalmente conectada com sensações e sentimentos. E aqui está o ponto-chave, o que realmente dá vida a essas histórias. Um relato de memórias não é um relatório frio. Ele pulsa com as emoções, com os sentimentos pessoais do autor sobre o que aconteceu. São reflexões íntimas que mostram por que aquela memória foi importante o bastante para ser contada. A história existe não só porque aconteceu, mas porque significou alguma coisa. É essa a grande diferença entre um fato qualquer e uma história que toca a gente. Certo, montamos o quebra-cabeça, analisamos cada parte. Agora é hora de juntar tudo num guia bem prático para a gente conseguir identificar um relato de memórias de longe. Então, chegamos à nossa lista de verificação, um belo resumo da nossa análise. Juntando todas as peças, o que a gente procura? Primeiro, ponto de vista, sempre na primeira pessoa, o eu. Depois, o tempo verbal, verbos no pretérito. O conteúdo, claro, tem que ser baseado em eventos reais. O tom é fundamental, precisa incluir emoções, sentimentos e, por fim, a linguagem, que pode até nos levar para outra época. É a soma de tudo isso que define a anatomia de um relato de memórias.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de entender como uma memória vira uma história, fica a pergunta: que tipo de experiência marcante, que lembrança carregada de sentimento teria o poder de se tornar uma grande narrativa? O que, no passado de cada um, merece ser contado?